Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos então para mais um encontro do Jornal do MAS Especial Países, nesta manhã chuvosa em que eu estou gravando. E aí, como é que está o tempo atmosférico? Pois bem, meus colegas, hoje nós viemos para encerrar o continente americano. Dá para acreditar nessa trajetória? Nós percorremos com hoje os 35 países do continente. E, numa coincidência terrível, é claro que o último ficou este país belíssimo, colorido aqui em verde, que é o Canadá. O segundo mais extenso país do mundo, este que também é o maior país do continente americano, muito avançado, vai de 49 graus de latitude norte, na fronteira com os Estados Unidos, até as proximidades do Polo Norte, a 84 graus no extremo da ilha Ellesmere. Então vejam só que país de localização mais delicada. Amigos, antes não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, um comentário e de compartilhar este vídeo nas redes sociais. Agora também, a partir de R$3, você pode se tornar membro e ter conteúdos exclusivos, aulas exclusivas que vocês pedem aqui no nosso canal. Amigos, e nós vamos fazer o tradicional, ou seja, depois dessa introdução, é claro que a gente vai analisar o Canadá naqueles aspectos que nós destacamos para os mais de 60 países que nós fizemos a análise até agora. Lembrando a vocês que a intenção desta playlist é esgotar todos os países do mundo que aqui no Brasil nós aceitamos como 195. Há aqueles países que incluem Kosovo e a Palestina e até outros países, então esta lista fica um pouco maior. Mas vamos lá, vamos para o domínio do Canadá. Depois daquela série de países da América Central insular de população pequena, nós já viemos para um país com uma população bem maior, acima dos 36 milhões de habitantes, o que o coloca entre os 40 países mais populosos do mundo. Sua área é simplesmente colossal. Na verdade, é o tamanho de um continente com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Somente o território russo é maior, este que é o maior país das Américas. Claro que a gente compara a população com a área, evidentemente a densidade demográfica é muito baixa. Lembrando que o Canadá tem uma população menor que a do estado de São Paulo. O estado de São Paulo que tem cerca de 10 milhões a mais de habitantes, numa área 40 vezes menor. Logo, a densidade demográfica do Canadá é um dos países menos povoados do mundo, é de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. A do Brasil é 25. A taxa de urbanização é elevada, 81%, com destaque para as cidades de Toronto, que fica na chamada parte inglesa do Canadá, 6 milhões e 200 mil habitantes, uma das maiores cidades do mundo, Montreal ou Montreal, que fica na parte francesa do Canadá, com 4 milhões e 200 mil. Tanto Toronto quanto Montreal estão no sudeste. Do outro lado, banhado pelo Oceano Pacífico, nós temos Vancouver, com 2 milhões e 600 mil habitantes, na Colômbia Britânica. Essas são, então, as 3 maiores cidades do Canadá. O percentual de imigrantes é elevado, 21,5%. Historicamente, é um país formado por um grande número de estrangeiros. Por isso que eu falei a parte anglo-canadense, a parte franco-canadense. Claro que o objetivo da aula de hoje não é discutir a história, o processo de formação e os detalhamentos. Isso nós chegaremos, claro, na playlist de Geografia Geral Regional, chegaremos neste nível, mas por hora a gente está fazendo aquela comparação geral. O
crescimento vegetativo é bastante modesto, 0,7% ao ano, aliado ao crescimento econômico, que é de quase 3 vezes mais, 1,9% ao ano, dá um padrão de vida excelente para o país. Em relação à distribuição etária, nós temos um país já envelhecido. Menos de 15 anos, nós temos pouco mais que 15% da população. Do outro lado, acima de 65 anos, nós temos quase 20% da população canadense. Então, é um dos raros países do mundo onde nós temos mais idosos do que jovens. A expectativa de vida mostra que a qualidade de vida é excelente. O homem vive por volta de 80 anos, a mulher 85 anos, uma das maiores esperanças de vida do planeta. A taxa de natalidade e mortalidade são baixas e muito próximas, daí o crescimento vegetativo reduzido. A taxa de mortalidade infantil é excelente, menos da metade daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por falar em saúde, o país é generoso nesta área, gastando 10,5% do orçamento, uma fatia considerada excelente. O orçamento do Canadá, que é de cerca de 660 bilhões de dólares. Ou seja, os gastos do governo representam 36,5% da economia do país, que é de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. E aí aparece o número mágico. Lembra que eu disse a vocês que, ao contrário do que se está dizendo, discutindo, falando e mentindo principalmente, quanto mais o Estado gasta com a economia, mais rico é o país. E o contrário é verdadeiro. E nós vivemos hoje numa mídia, vivemos numa política dizendo que é o contrário. Bom, isso está muito claro agora com a Covid. Os países que não se prepararam com uma saúde pública, nós estamos vendo o que está ocorrendo. Em relação à educação, ela é obrigatória dos 6 aos 15 anos e a taxa de analfabetismo é de 1% mais ligado aos imigrantes mais tradicionais e pobres. Então, infelizmente, a taxa de analfabetismo, comparada com a brasileira, ela é excelente, mas comparado com os países mais ricos do mundo, onde ela é apenas traço, ela não é boa. O governo, ele é um sistema parlamentarista inglês, em que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é a chefe de Estado. Além do primeiro-ministro, nós temos 2 câmaras, a Câmara Alta, a Câmara Baixa, mas quem exerce o poder de fato é o primeiro-ministro. Atualmente, Justin Trudeau. O Trudeau, que é bastante jovem, tem apenas 49 anos, e está à frente do governo canadense há praticamente 5 anos, já que ele assumiu no dia 4 de novembro de 2015. O país conta com uma força armada modesta pelo seu tamanho, pelo seu potencial, 6 vezes menor que a brasileira, cerca de 67 mil soldados, e o orçamento também é modesto, já que o do Brasil é quase o dobro deste valor, na casa dos 18 bilhões de dólares. Em relação à economia, a gente repete aquilo. Claro que na medida em que nós formos estudar o Canadá na geografia geral regional detalhadamente, nós perceberemos que a sua economia é muito mais dinâmica que a parte descritiva. Mas esta é uma ideia. E o Canadá ele tem indústrias fortes no setor da química, da mineração, alimentícia, madeireira, papel e pescado. Em relação à agropecuária, o país, apesar de ter problemas com solos e os frios, consegue 10% do seu território para poder produzir. Então nós temos uma vasta produção de trigo, fumo, aveia, centeio, frutas, hortaliças, laticínios, bovinos e ovinos, que nós analisaremos parte a parte ao chegarmos na aula de Canadá propriamente dito. Em relação aos recursos naturais,
é um dos países mais em quantidade, em qualidade, em diversidade, é um dos must. Ferro, níquel, zinco, cobre, ouro, chumbo, terras raras, molibdênio, potássio, diamante, prata e madeira, além de muito petróleo e gás natural, como nós observaremos na sequência. Há uma disponibilidade de água excelente, o dobro da brasileira, de cerca de 80 mil metros cúbicos por habitante. O petróleo, como dissemos, é um grande destaque. A reserva chega aos 167 bilhões de barris, uma das maiores do mundo, indubitavelmente. Em termos de geração de eletricidade, o país produz praticamente a mesma quantia do Brasil, 650 terawatts-hora. Ora, mas o Canadá é um país maior que o Brasil e com uma população 7 vezes menor. Então, per capita, a disponibilidade de eletricidade é muito maior. A população economicamente ativa mostra que o país é moderno, porque setor primário, a agropecuária, emprega apenas 1,5% da população trabalhadora, insignificante para o tamanho da agropecuária gigantesca que possui o Canadá. A indústria é um forte do país, indo na contramão daquilo que acredita o Brasil. O setor primário emprega 19,5% dos trabalhadores e o setor terciário, típico de uma economia moderna, porém financiarizável, dependendo demais da financiarização, e isto pode aumentar o desemprego, e é o que ocorre de fato. O setor terciário emprega 79% dos trabalhadores. Vejam que o desemprego é alto, 6%, sobretudo para um país com a estrutura e a história que tem o Canadá. Em relação às finanças, a moeda é o dólar canadense, ligeiramente desvalorizado em relação ao dólar americano, exatamente para estimular a exportação. Produto interno bruto, um dos maiores do mundo, quase 2 trilhões de dólares. A renda per capita é excelente, quase o triplo da brasileira, 48 mil dólares. O turismo movimenta 22 bilhões de dólares por ano, excelente. E a inflação é bastante baixa e controlada, 2,3%. Em relação às relações comerciais, nós temos uma importação praticamente igual à exportação, há um déficit de 10 bilhões de dólares, facilmente coberto pelo turismo. Os grandes parceiros comerciais são os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo. Em relação à infraestrutura e o conforto, o país dispõe de quase 80 mil quilômetros de ferrovias, uma das malhas ferroviárias mais extensas, rápidas e eficientes do planeta. Os veículos é uma disponibilidade altíssima. Para cada 1.000 habitantes nós temos 680 veículos, realmente impressionante. O número de aeroportos também, sobretudo graças à estrutura, é alto, são 523. Em relação à telefonia fixa, 37,5% dos usuários, ou seja, o dobro do Brasil. Em relação aos celulares, um país mais pacato, que vive tranquilo, com muitas comunidades tradicionais, sobretudo no centro-norte, nós não chegamos a 90%. A internet é quase universal, 91%, mas a banda larga eles ainda precisam evoluir, porque atende a 72,5% dos usuários. É isto, gente, com mais um perfil, este que é o último dos 35 países do continente americano que nós analisamos, ficamos por aqui. Não se esqueça de acompanhar o Canadá quando chegarmos em Geografia Geral Regional, onde nós teremos várias aulas de Canadá. Bem, além disto,
Continue acompanhando o Jornal do MAS Especial Países. O próximo país, nós começamos a Oceania, Kiribati, o único país do mundo que tem terra nos 4 hemisférios. É isso, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até um próximo encontro, gente.